Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. Pois é, hoje eu queria conversar com vocês sobre a conversa que o Luiz Felipe Pondé teve com o Guilherme Boulos em um novo canal que o Pondé criou e, na verdade, usar essa conversa como um ponto de partida para fazer uma reflexão sobre o que é esquerda e o que é direita, o que é direita e o que é esquerda, que é um tema que eu tenho visto que confunde muitos dos brasileiros. Muitos brasileiros têm conceitos que, do ponto de vista histórico e da ciência política, não se sustentam. E eu queria abordar isso hoje, assim como abordar algumas das coisas que o Pondé e o Guilherme Boulos conversaram nesse diálogo que foi postado há alguns dias aqui no YouTube. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem a sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Se você gosta do que eu faço, considere apoiar a gente, vão ter links do Apoia-se num comentário fixado no início dos comentários, né? Bem, eu fiquei pensando sobre essa conversa entre o Guilherme Boulos e o Pondé por vários motivos. Um deles porque a conversa foi efetivamente boa, de conteúdo, não teve troca de farpas gratuita, foi uma conversa civilizada, democrática, entre pessoas que pensam diferente. E é algo que eu defendo, e aqui no canal, nos comentários, muitas vezes eu reajo com agressividade quando eu sou provocado. Quer dizer, eu tenho esse sangue quente, então eu gosto muito do diálogo civilizado de pessoas que pensam diferente, mas quando sou provocado, quando vejo muita incompreensão e muita arrogância, eu acabo respondendo também com arrogância e com agressividade. Porque a minha tolerância para ignorância é até alta. Assim, como professor, eu vou falar com alunos, eu sei que eles não sabem de muita coisa, mas a minha tolerância para uma pessoa que tem desconhecimento e arrota o desconhecimento dele como conhecimento, aí a minha tolerância é muito baixa. Aí a minha tolerância realmente para esse tipo de comportamento eu tenho muita dificuldade. Porque as pessoas devem saber um pouco dos seus limites. Por exemplo, quando eu estava conversando com Alan Harris, que é um dos maiores especialistas do mundo em asteroides, eu me coloquei numa posição totalmente humilde, perguntar, de dizer que não sabia. Quando eu falei com a Maria Lúcia Fatorelli sobre a questão da dívida pública, ela falou muito mais do que eu, porque ela é uma grande especialista no assunto, não eu. Então, mas quando a gente está falando de política e de definições políticas, é a minha especialidade. Infelizmente, as pessoas não levam isso em conta, enfim, e pegam o que tem na barriga e levam para frente. E foi muito bom ver o Pondé e o Guilherme Boulos tendo uma conversa civilizada, pessoas que pensam de forma bastante diferente. Aliás, não foi a única boa conversa que eu assisti hoje. Eu assisti também a conversa do Ciro Gomes com Idleu de Castro Moreira, que é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma conversa excelente sobre a importância do conhecimento científico e do avanço da ciência. Acho que foi o primeiro vídeo do canal do Ciro Gomes aqui no YouTube, e foi uma conversa também de muito conteúdo, muito interessante. Recomendo que vocês assistam. Mas falando especificamente sobre a conversa entre o Pondé e o Guilherme Boulos, eles tocam em pontos importantes, por exemplo, para algumas pessoas do leste europeu, e aí tem gente no Brasil que reproduz essa perspectiva, associam o pensamento de esquerda à falta de democracia, porque lá a cortina de ferro, o stalinismo, significou efetivamente uma enorme falta de democracia. Eu acho que o Boulos respondeu muito bem. Eu teria sido até mais enfático do que o Boulos em dizer que Stalin administrou, né, geriu um projeto com pretensões totalitárias que operou
genocídios. Né? Stalin foi um assassino. Inclusive mandou matar o próprio Trotsky quando ele estava no México. Então, além de milhares de pessoas em seu próprio país, numa campanha de, em algumas estatísticas, inclusive milhões, né? Se nós somarmos conflitos armados, guerras e perseguição e fome, ultrapassa os milhões. Então, uma pessoa de esquerda democrática não tem que ficar defendendo esses crimes contra a humanidade do Stalin, tem que condenar. Aliás, o próprio George Orwell fez isso muito antes de muitos desses crimes serem conhecidos, né? Na própria época, ele, que era uma pessoa com uma visão muito aguçada, já tinha percebido, né? Assim como outros, né? O Jean-Paul Sartre, quando foi visitar, também voltou e disse, olha, continuo de esquerda, mas aquilo dali... Não, aquilo dali não é o que eu defendo. Então, e isso é muito importante porque, de uma forma semelhante, toda a direita não responde por a extrema-direita. Você não pode pegar um membro de uma direita liberal, como eu sei que é polêmico, tem um pessoal aqui que me ridicularizou quando eu disse que o Joel Pinheiro, da Jovem Pan, era de centro-direita. Depois o próprio Joel fez um vídeo comprovando tudo o que eu disse, e ele tem uma vasta bibliografia no Mises Brasil, em que mostram claramente que, do ponto de vista econômico, ele é um defensor de uma economia de mercado e da redução do papel do Estado na economia, o que é uma posição de direita, e negar isso é negar nossa história, é negar conceitos elementares de ciência política. E aí eu queria aproveitar então a conversa entre o Pondé e o Boulos. O Pondé é um cara claramente de direita do ponto de vista econômico, né, defende posições liberais, e o Guilherme Boulos, uma pessoa claramente de esquerda, para discutir o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Eu fiz já vídeos aqui no canal e eu expliquei que não existe uma direita e não existe uma esquerda. Existe a direita liberal, que tem suas frações, por exemplo, o liberalismo social na Europa é uma tendência de centro-direita, que é a tendência com a qual o Joel Pinheiro se identifica. Ele já fez vídeos dizendo isso, tem textos dele escritos mostrando isso. Enfim, uma tendência próxima, por exemplo, da Angela Merkel, da Alemanha, né? Que é uma tendência de centro-direita. Os Tory na Inglaterra são um pouco isso, não é? Já tem pessoas claramente de esquerda, como Jeremy Corbyn lá no Partido Trabalhista Britânico. Então, o que diferencia... E existem também diversas esquerdas, assim como existe a direita liberal, a direita conservadora, a direita nacionalista, a direita fascista, que seria a extrema-direita, é a extrema-direita. Existem várias esquerdas. Existe a direita anarcocapitalista e existem várias esquerdas. Existe a esquerda anarquista, existe a esquerda social-democrata, existe a esquerda stalinista, que eu já tinha me referido, da Cortina de Ferro. Existem várias esquerdas e elas são diferentes entre si. Mas existe uma coisa mais fundamental que diferencia a direita e a esquerda, que tem a ver com hierarquia e igualdade. E é uma reflexão interessante para se ter. Todas as formas de esquerda, as diferentes formas de esquerda, defendem em algum sentido alguma igualdade como sendo o elemento estruturante. E todas as formas de direita, embora algumas delas possam incorporar alguns dos elementos da defesa da igualdade, defendem em algum espaço elementos de hierarquia. E eu vou explicar isso em mais detalhes agora. Peguemos, por exemplo, a esquerda socialista que defendeu a Revolução Russa. Eles defendiam a incorporação do trabalho e o fortalecimento da classe trabalhadora, mexer com os meios de produção, e defendiam maior igualdade de acesso a serviços fundamentais. O primeiro sistema universal de saúde surge justamente na União Soviética. Então havia uma defesa central da igualdade ali. Agora, mesmo quando Stalin perverteu aquele regime e transformou ele extremamente desigual em termos de poder, ele continuou defendendo, e por isso que ele continua no espectro da esquerda, defendendo que eles deveriam implantar a igualdade do ponto de vista socioeconômico.
se implantaram ou não é uma discussão histórica. E a gente hoje pode dizer que com a formação de uma burocracia, uma elite burocrática que tinha muito mais riqueza e muito mais poder, na verdade havia desigualdade, inclusive do ponto de vista socioeconômico, entre a burocracia estatal e a população russa. Então, mas a defesa da igualdade estava no discurso. E haviam, né, existiam alguns serviços, digamos assim, serviços que visavam a produção da igualdade. Então, você ainda pode tratar desse regime como um regime de esquerda, embora ele fosse desigual do ponto de vista do poder político, desigual do ponto de vista da participação no alto escalão. O alto escalão ele tinha uma hierarquia muito grande. E esse é o argumento que é utilizado por parte da esquerda anarquista de dizer que Stalin é um desvio à direita dentro da esquerda, por ter favorecido o fortalecimento de hierarquias. E a gente pode ver a questão da hierarquia, inclusive refletindo sobre a direita. Por exemplo, os liberais eles defendem igualdade jurídica. Todos são iguais diante da lei. Mas eles não veem problema com a existência de hierarquias dentro do campo econômico. De que o dono de uma empresa tem o poder de demitir, de contratar, de dizer o que deve ser produzido, como deve ser produzido. Ele detém quase todo o poder em relação à produção. Então ali tem uma clareza, nós temos a clareza de uma hierarquia muito bem definida. E quando nós vamos para o anarcocapitalismo, a ausência completa de Estado, alguns poderiam pensar, não, mas essa é uma tendência completamente contra hierarquias. Não no espaço dos negócios, não no espaço da economia. Ao contrário, no espaço da economia, eles reproduzem uma hierarquia extremamente poderosa, não é? Que é a hierarquia dos contratos. E quem for o dono manda, e os outros têm que obedecer. Então, isso para mim é interessante, porque algumas pessoas me veem como centro-esquerda aqui no canal, porque eu defendo a democracia, porque eu defendo o diálogo. E quando na verdade essas pessoas não estão se atendo muito às minhas posições. Ao defender uma maior igualdade do ponto de vista do poder sobre a produção, sobre os meios de produção, essa é uma defesa da extrema esquerda. Ao defender uma maior igualdade no poder político, essa é uma defesa mais à esquerda. E ao defender como prioridade central do papel do Estado a produção de maior igualdade de oportunidades, essa é uma outra posição de esquerda. Então, qualquer teste que eu já fiz na internet, qualquer avaliação objetiva, subjetiva que você possa fazer sobre minhas posições políticas, eu sou de extrema esquerda. Porque eu defendo igualdade em todos os níveis. Não é? Então, isso é meio óbvio. E quando você defende hierarquias ou construção de hierarquias, você se coloca cada vez mais do ponto de vista mais à direita. Né? Mais à direita. Então, não deixa de ser interessante perceber que no Brasil, muitas pessoas guiadas exclusivamente pelo debate cultural e pelo debate dos costumes começaram a chamar todos os liberais que defendem a redução do papel do Estado na economia como de esquerda. Porque para eles, para essa direita conservadora, o fundamental é a questão da submissão a uma hierarquia muito clara entre as lideranças políticas e a sociedade. Eles defendem, muitos deles têm uma visão, inclusive, quase que teocrática, de Deus acima de tudo, quer dizer, o lema do Bolsonaro, né? Então, quando você vai para um liberal que defende igualdade jurídica, que defende respeito a minorias, aí, para essa pessoa que tem essa visão de mundo, ela olha para o liberal e ela empurra o liberal, que tem posições completamente diferentes de um social-democrata em economia, ele empurra essa pessoa para a esquerda. Do ponto de vista, na cabeça deles, né? Eles empurram do ponto de vista da cabeça deles.
E é interessante que isso está tendo um efeito de que, na defesa da democracia e na defesa de valores como liberdade de expressão, direitos civis, liberdade de manifestação, realmente os liberais e membros da esquerda estão dialogando. O diálogo do Boulos e do Pondé é um exemplo, e estão dizendo, olha, a gente claramente diverge, você é de esquerda, eu sou de direita, ou cada um diz, né, a sua perspectiva no tema da Previdência. O Boulos falou isso para o Pondé, no tema da Previdência e tudo mais. Mas em democracia nós concordamos e podemos, nesses temas, caminhar juntos. E eu acho que é uma reflexão bastante interessante e madura do Guilherme Boulos sobre o fato de que nos temas que envolvem a manutenção da democracia, nos temas que envolvem a manutenção de igualdade de direitos, e uma série de temas, respeito às minorias, a esquerda pode contar com o apoio da direita liberal, que é uma parte da direita que é diferente da direita conservadora culturalmente. E que a direita conservadora culturalmente não reconhece essa direita como direita, porque ela tem uma visão estreita do que é ser direita. Para ela, ser direita é só ser contra aborto, ser contra casamento gay, ser contra ideologia de gênero, enfim. Para essa direita, isso é a direita, só. E politicamente isso oferece sim uma oportunidade para, em alguns temas, não em todos, haver uma aliança estratégica. E eu acho que essa foi a reflexão que ficou mais clara e eu achei mais importante do diálogo entre Boulos e o Pondé. Sobre fascismo ser extrema-direita, quando você olha pelo prisma de igualdade e hierarquia, fica meio óbvio que o fascismo defende uma hierarquia de alguns povos são superiores a outros. Então ele é o extrema-direita porque ele defende a hierarquia no seu nível máximo, não é? Então, o conceito de extrema-direita ele surge justamente com a ideia de que não é apenas hierarquias culturais, não são apenas as hierarquias culturais ou hierarquias no espaço de trabalho, entre os donos entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores. Não, não. Para os fascistas existe uma hierarquia ainda maior, que é a hierarquia de povos superiores a outros. Então, isso torna eles de extrema direita, que é justamente o elemento central da discussão política, é a defesa de hierarquização ou de democratização e uma maior igualdade. Quer dizer, esse é o pêndulo central entre essas duas visões de mundo, que tem muitas subdivisões internas que as tornam altamente complexas e que aqui no canal eu fiz um esforço já algumas vezes de tentar explicar. Enfim, gente, era o que eu queria falar. Eu queria falar sobre isso hoje. Hoje mais tarde deve ter um outro vídeo. Mas quero dizer para vocês que minha voz, se estiver um pouquinho estranha, porque eu tô com um pouquinho de dor de garganta. Mas quis fazer o vídeo mesmo assim, não é? Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. E considere apoiar a gente no Apoia-se. Tchau, tchau.